que destas pesquisas darem Lula? Eu até explico. Por quê? Norte e Nordeste, 13 estados, as pessoas recebem mais Bolsa Família que salário formal. Assim começa a ruína de um país. Quando o Sul, Sudeste, Centro-Oeste trabalham para sustentar pessoas que não estão trabalhando. Deixar bem claro que o que tem o Bolsa Família hoje é uma compra de votos. Compra de votos. Na Dinamarca já teve essa lei. Quem recebe auxílio do governo não pode votar. E eu vou entrar com a PEC. Não me copie que essa PEC é minha. Quem recebe Bolsa Família mais de um ano não pode votar. Estou proibindo de votar? Não. Quer votar? Vota. Mas não fique sendo comprado pelo governo, porque isso é compra direta, indireta e total de votos. Nós queremos voto consciente e não voto comprado que a esquerda compra. Registre-se esse momento histórico. No dia de hoje, um parlamentar da chamada extrema-direita, bolsonarista, veio à tribuna dizendo que vão propor que os beneficiários do Bolsa Família não tenham direito a votar no Brasil. É isso que ele disse, porque isso influencia no resultado das eleições, inclusive eleições presidenciais. Quando nós falamos que a extrema-direita é para lá de conservadora, representa o retrocesso, é por isso. Pessoal, acabou o tempo que era só o patrão que votava e que o empregado não votava, que era só o homem que votava e que a mulher não votava. O Brasil universalizou o voto, porque se quem recebe benefício não poderia votar, então o agronegócio não poderia votar porque ele recebe subsídio, ele recebe desconto. Então é isso que está em discussão. Acabou o tempo do coronelismo votar e a classe trabalhadora não votar. Por isso, não nos ataque dizendo que nós estamos acusando vocês de retrocesso. Isso é retrocesso. Quem tem Bolsa Família não poder votar. Presidente Hildo, acabei de ouvir depois o deputado Bibo Faleiro, do PT do Pará, falando do Bolsa Família. E o que o deputado Bibo Nunes ele quis falar é que durante o governo Lula teve um aumento de 540% de estrangeiros inscritos no Bolsa Família. Isso representa uma despesa para os cofres brasileiros, levando em consideração que o pagamento médio de R$ 780 no Bolsa Família, 134 milhões por mês, e a cada ano o Brasil está tendo uma despesa de 1 bilhão e 600 milhões de reais com o Bolsa Família pago aos estrangeiros. Mais de 90 mil venezuelanos recebem Bolsa Família. Olha, eu peço mais 30 segundos e eu encerro. Eu vou solicitar ao deputado Arthur Faleiro, do PT do Pará, que faça um cadastro dos eleitores do PT, eu peço mais 30 segundos e eu encerro, presidente Hildo, e que se apresentem o seu CPF e sua conta bancária para o governo Lula e que sejam debitados mensalmente da sua conta para que seja pago o Bolsa Família aos estrangeiros. Porque não dá para o governo do PT passar panos na ditadura da Venezuela, os venezuelanos virem para o Brasil e quem paga a conta é o brasileiro. A gente quer receber o venezuelano, sim, mas Bolsa Família para estrangeiro, aí já é demais. Obrigado, presidente Hildo. E eu gosto do debate livre, e assim que a gente se porta aqui nessa casa. Registre-se, mais uma vez a extrema-direita afirma aqui que é contra o Bolsa Família. Já eu sou a favor do auxílio e pau no Bolsa Família. Mais uma vez se reafirma aqui nos microfones dessa casa a proposição de quem recebe Bolsa Família não tenha direito a votar. Isso é retrocesso, porque o tratamento para os pobres é esse, mas para os ricos que recebem subsídio, esses podem votar.
Então fique registrado isso, e que o programa do Bolsa Família é um programa que tirou muita gente da fome e da miséria nesse país, e é um programa que tem que continuar. É claro que a nossa proposição é evoluirmos para quem recebe o Bolsa Família mais na frente, não precisar do Bolsa Família e ter o seu próprio negócio, o seu emprego. Inclusive, o governo está incentivando e induzindo isso. Mas aqui fique claro, são contra o Bolsa Família e querem que quem receba a Bolsa Família não tenha direito a votar. As notas taquigráficas dessa casa provam o que eu estou dizendo aqui. Obrigado. Deputado Helder Salomão. Bom, primeiro, presidente, que é um absurdo alguém afirmar que quem recebe benefício do governo não tem o direito de votar. Isso é o fim do mundo. É o fim do mundo. Segundo, se houve aumento de beneficiários do Bolsa Família, quem faz o cadastro não é o governo federal. Eu já fui prefeito, deputado Luiz Lima. Eu já fui prefeito. Quem faz o cadastro e atualiza o cadastro do Bolsa Família não é o governo federal, não são os governos estaduais. Quem atualiza esse cadastro são os municípios. Então não venham colocar na conta do governo federal o que é responsabilidade dos municípios. Outra coisa, pesquisa mostra que 700 mil mortes foram evitadas graças ao Bolsa Família. 8 milhões de internações hospitalares foram evitadas graças ao Bolsa Família entre 2004 e 2019. Podem pesquisar, senhores. O Bolsa Família reduziu 17% o risco de internação por uso de substâncias químicas. Eu estou falando de dados que os senhores podem pesquisar. O Bolsa Família reduziu entre 2004 e 2015... Entre 2004 e 2015, 51% dos casos de tuberculose. Nós estamos dizendo que o Bolsa Família reduziu 63% os casos de tuberculose entre os indígenas. Nós estamos falando de coisa séria. Vocês criticam o Bolsa Família, querem impedir que quem usa o Bolsa Família vote, mas vocês são condescendentes com aqueles que recebem 860 bilhões de incentivos fiscais. Vocês falam grosso contra os pobres e falam baixinho, falam fininho contra os mais ricos. Vocês sabem quantos Bolsa Famílias dariam para ser bancados com os 860 bi de incentivos fiscais para os grandes? Vocês sabem? Mais de 5 Bolsas Famílias que ajudam a melhorar a saúde e a vida do nosso povo. Vocês não têm coração, vocês não têm alma, porque ao afirmar isso, vocês só olham para aqueles que têm dinheiro. Vocês são defensores dos privilegiados. Vocês não querem votar a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. E vocês não querem votar que os que ganham mais de 1 milhão por ano paguem imposto de renda. É sobre isso que nós estamos falando. Esse discurso de vocês está sendo desmascarado. Na verdade, o governo da reconstrução do Brasil, o governo Lula, nunca deixou a mercê do negacionismo climático ou das calamidades o povo gaúcho. Nunca houve um governo neste país que pudesse atender de forma tão concreta, porque nós estamos saindo de um governo que ainda teima em ficar com seus pedaços aqui no parlamento, um governo fascista. O povo brasileiro decidiu nas eleições, arrancar essa faixa presidencial que estava no peito estufado do fascismo. E o fascismo, dentre outras características, é autocentrado e é incapaz de ter empatia, não consegue sentir a dor do outro. Por isso, o presidente fascista, que foi derrotado nas eleições e que hoje está inelegível e é réu e seguramente será preso, ele imitava as pessoas que não tinham condições de respirar em função da Covid.
Ele disse que isso era uma gripezinha. Ele minimizou o sofrimento do povo brasileiro e virou um verdadeiro garoto propaganda da cloroquina, e negando-se a efetivamente trazer de forma célere a vacina para este Brasil. E durante a enchente que atingiu a Bahia em determinado ano, ele passeava de jet ski no litoral de Santa Catarina. Ou seja, os fascismos não têm capacidade de ter empatia. Por isso eles vêm aqui para tentar remontar uma lógica, que é a lógica das casas grandes e senzalas, e tentar impedir o povo que recebe Bolsa Família de votar. Ou seja, eles querem se refestelar com os lucros de um país que está, neste momento, com um governo que está retirando o povo brasileiro da fome e que está fazendo com que nós tenhamos o menor desemprego dos últimos 12 anos. E eles querem, enfim, fazer com que o lucro do país e a elite reparta o que é o fruto do trabalho neste país e deixe a população na mais profunda miséria. Não é verdade que eles têm qualquer tipo de olhar para a população de baixa renda, porque eles querem tirar os ricos do imposto de renda, ou que não entrem no imposto de renda. Eles querem que os ricos e a elite não paguem imposto neste país, e votaram contra a isenção de imposto na cesta básica. Este que governou o Brasil no último período, este que foi derrotado pelo povo brasileiro, teima em tentar enfrentar a própria democracia, e por isso é réu. E vejam, o que nós abrimos hoje, o que vimos hoje nas páginas dos jornais, não lembra um poema que fala que ao abrir as páginas do jornal, nós sentimos o cheiro do golpe que se tentou implementar nesse país? Porque hoje nós temos dezenas de pessoas indiciadas, porque a Polícia Federal constata que houve uma ABIN paralela, que se utilizou um instrumento do Estado para poder perseguir os inimigos do presidente da República à época, hoje inelegível, réu e seguramente daqui a pouco preso. Ele se utilizou de uma estrutura de Estado para perseguir, inclusive, servidores da Receita, que atestaram que havia indícios muito concretos e muito materiais de rachadinha de um dos seus filhos. Lembra o que ele falou? Nós não queremos uma Polícia Federal que persiga os meus amigos e que persiga os meus familiares. O que nós estamos vendo hoje é a utilização do Estado para a defesa dos crimes que foram cometidos dos familiares do então presidente, para que eles se utilizassem em benefício próprio. Isso é inadmissível. E aqui me vem alguns para aplaudir. Aplaudem o crime, aplaudem os atentados contra a democracia, aplaudem o golpe que engendrava a morte do presidente eleito, o vice-presidente e o ministro do Supremo. E me vem aqui dizer que quem tem ou quem é beneficiário de Bolsa Família não tem que ter o direito de votar, excluindo, arrancando a cidadania. Bolsa Família, ele resgata a cidadania. A cidadania diz que a fome não é natural, diz que não temos que conviver com a fome. Ele aqui, estimulado, ele enfrenta as filas do osso, eles enfrentam o verdadeiro horror que o povo brasileiro vivenciou nesse país, e que hoje nós temos um governo que entende a voz emanada dos rincões deste país e que faz um governo para o conjunto do povo brasileiro. Lembra um poeta que diz: a mão que afaga é a mão que apedreja. A mão que apedreja o povo de baixa renda neste país é a mesma mão que afaga a cabeça dos banqueiros, afaga a elite desse país que não paga impostos e que eles querem que continue sem pagar impostos. Por isso, nós
nós estamos aqui. E ainda estamos aqui para dizer que o Brasil está sendo reconstruído, para dizer que nós estamos com um país que nos últimos 12 anos tem hoje o menor desemprego. Nós temos com um país que está enfrentando o desmatamento, nós estamos com um Brasil que está possibilitando que as pessoas cozinhem os seus alimentos com gás. Nós estamos fazendo luto daquele período onde nós tínhamos as pessoas usando álcool porque não podiam comprar gás, e aqui o que eles querem excluir estas pessoas da cidadania. É a volta das casas grandes e senzalas que não voltarão, porque o povo brasileiro elegeu Luiz Inácio Lula da Silva para governar este país.